Amém? Então eu prometo não levar muito tempo, só o suficiente. E eu quero falar conosco hoje sobre casa de refúgio e socorro. Casa de refúgio e socorro. E hoje eu não tenho pontos para partilhar. Eu tenho versículos para partilhar. São sempre mais importantes que os pontos. Mas hoje não há pontos, está bem? Mas eu quero ler convosco Salmos no capítulo 121. Sabem, os primeiros 2 versículos deste capítulo, muitos de nós conhecemos, mas talvez nós não nos lembremos do capítulo inteiro. É um capítulo curto, tem 8 versículos, e eu vou ler para nós usarmos como contexto desta pregação, daquilo que nós vamos partilhar hoje. E isto faz parte de um cântico chamado Cântico dos Degraus. Versículo 1 diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? Então, isto é um cântico, é uma canção. É uma canção que foi escrita por um salmista. E sabem, uma característica das canções é que as canções, elas não servem para nos contar toda a realidade. As canções, elas servem para enfatizar alguma coisa. Se a canção quisesse contar toda a realidade, a canção ia ter o tamanho da eternidade. Aí ninguém quer ouvir uma canção durante mais de 10 minutos. Tá bom, já chega. Então as canções, os cânticos, eles não servem para resumir toda a verdade. Eles não encerram toda a teologia, nem os cânticos dos salmos sequer. Eles têm uma ênfase, têm um ponto específico para o qual estão a apontar. E este cântico está a apontar para a verdade, para a garantia de que o socorro, ele não vem de qualquer lugar, ele vem de um lugar específico. Quando nós procuramos por ajuda, quando procuramos por auxílio, quando procuramos por refúgio, o que o salmista está a dizer é que ele encontra refúgio em alguém específico, de uma forma específica. E que este alguém, que é o Senhor, ele tem objetivos, ele nos guarda de uma forma particular, que ele não nos vai deixar, que ele não nos vai deixar esquecidos, ele não nos vai deixar sós, ele não nos vai deixar desamparados. Ele não nos vai deixar passar por situações onde Ele não estará conosco. Só que a maneira como a canção enfatiza isso, e eu acho que ajuda muito nós olharmos para os salmos e pensarmos, porque alguns deles, não todos, mas muitos deles são sobretudo cânticos, canções, nós olharmos para isso e pensar, isto é uma canção. Porquê? Porque algumas pessoas olham para estes versículos aqui, por exemplo, de Salmos 121 e pensam assim: o Senhor te guardará de todo o mal. Diz o versículo 7. É o que diz na minha Bíblia. Podem verificar nas vossas Bíblias. O Senhor te guardará de todo o mal. É exatamente isso que está escrito. É exatamente isso que o salmista quis dizer. Mas nós realmente conhecemos alguém que nunca passou por nada de mal? Se tu conheces alguém que nunca passou por nada de mal, diz-me. Até nascer as pessoas podem sofrer. Sofrem para nascer. Deslocam os ombros, deslocam não sei o quê, choram, nasce a sofrer já, nasce a chorar já, assim em stress, em trauma. E sabem, se a realidade ela nos diz, ela nos mostra, e muitas vezes nós tentamos atirar areia para os nossos próprios olhos. Não é, o Senhor te guardará de todo o mal, isso não quer dizer que não está-te a guardar de todo o mal. Ou então o Senhor te guardará de todo o mal, quer dizer, o Senhor te guardará de todo o mal, mas só se tu cumprires uma condição A, B, C, D, que não está na canção. Não é isso que o salmista está a dizer lá. Ele diz, o Senhor te guardará de todo o mal, ponto. Quando nós olhamos para salmos e quando nós olhamos para qualquer trecho da palavra, na verdade, de uma forma isolada, nós podemos cair no erro de tirar interpretações que não são reais e não correspondem à vida que nós vivemos. O Senhor nos guardará de todo o mal. Se não quer dizer que Ele nos vai guardar de todo o mal, tem que haver outra resposta.
Tem que haver outro caminho. Tem que haver outra saída, então. E o versículo 7, mesmo no próprio versículo 7, não nos diz apenas que o Senhor nos guardará de todo o mal. Diz que Ele guardará a tua alma, a minha alma, a nossa alma. Então, não é apenas guardar-nos do mal, é guardar algo para além do mal, ou apesar do mal, ou independentemente do mal. Sabem, todos nós passamos por situações em que nós vamos precisar de socorro, em que nós vamos precisar de auxílio, nós vamos precisar de respostas. Então, se nós olhamos para este versículo, mas nós olhamos também para outros versículos bíblicos, para outros ensinamentos, para aquilo que o Senhor nos disse, o próprio Jesus, quando esteve cá, Ele nos disse, nós vamos perceber que a promessa que nós podemos nos agarrar não é a promessa que está apenas neste versículo, neste trecho, ela precisa de ser interpretada, relacionada com outras garantias, com outras promessas. E a promessa que o Senhor Jesus fez, quando esteve aqui na terra, aos seus discípulos, aqueles que estavam com Ele e que andavam com Ele e que plantaram a igreja, não sei se há crente mais crente do que aquelas pessoas, talvez haja, mas aqueles viram Jesus. E Jesus o que lhes diz a certa altura, e Ele está a orar e a falar com o próprio Deus, eles estão a ouvir, e aquilo que o Senhor Jesus está a orar é para eles, é sobre eles. E Jesus diz assim, eu não peço que os tires do mundo. Eles não vão sair daqui. Noutro trecho ele vai dizer, noutra conversa ele vai dizer, no mundo tereis o quê? Aflições. É Jesus que está a dizer. O que ele está a dizer, quando ele está a orar e diz ao próprio Deus, não peço que os tires do mundo. O que ele está a dizer é para ficar aqui. É para ficar aqui. É para lidar com o que há aqui. É para sabermos andar e viver as coisas que temos que experimentar aqui, sim. E o mundo tem muita coisa boa. Tem coisas que nós podemos desfrutar, sim. Saímos, apanhamos um sol, ele bate na nossa cara, isso é bom. Alguém sorri para nós, pessoa desconhecida, que sorri para nós na rua, isso é bom. Liberta coisas, até no nosso próprio corpo muda. Nós fomos desenhados para ver sorrisos, para ver gente a sorrir. Mas tem coisas que não são boas, com as quais nós vamos lidar. Então nós temos que relacionar o que nós estamos a ler aqui em Salmos. Se nós queremos realmente saber encontrar socorro e encontrar refúgio, nós temos que relacionar com aquilo que Jesus disse, com aquilo que a Bíblia também diz. E o que Jesus disse é, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós vamos passar pelo mal, mas o que interessa é nós sermos livres do mal. O que interessa é que as nossas almas elas sejam capazes de sobreviver às coisas que nós vamos ter que enfrentar. Neste contexto, às coisas más que nós vamos ter que enfrentar. Então, a casa de refúgio e a casa do socorro, que é-nos prometida, é-nos apresentada, não é uma casa de ilusão. Não é uma casa ilusória. Não é um lugar que não existe. É um lugar real. E um lugar real, ele tem que pertencer ao nosso mundo. A igreja, por exemplo, nós nos apresentamos e a igreja deve ser uma casa de refúgio, onde nós encontramos um abrigo, onde nós encontramos socorro para aquilo que nós estamos a ultrapassar, ou a passar, ou a enfrentar, onde nós encontramos comunhão, acompanhamento, alguém se importa connosco, nós nos importamos com alguém, onde nós podemos ser reconhecidos por quem nós somos, alguém nos chama pelo nome. É suposto uma igreja ser assim? Amém? Ou não amém? Eu, pelo menos, eu trabalho e concordo e revejo-me nesta visão de igreja, tá? É suposto ser assim, é suposto ser essa casa de refúgio, mas muitas vezes não é. Muitas vezes nós não estamos à altura de prestar esse socorro e este auxílio. E porquê que é assim? Porquê que isso acontece? Alguns de nós lemos o capítulo 121 e lemos-lo de forma enganosa. Porque o que o salmista diz, quando ele começa no versículo 1, ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes. E alguns de nós não percebemos a pontuação que está aqui. E nós achamos que o socorro vem dos montes. Eu elevo os meus olhos para os montes e vejo o meu socorro nos montes. Sabe, eu já vi pregações sobre isso e com todo o respeito não é isso que está lá escrito. O que está escrito é, eu elevo os meus olhos para os montes, eu estou à procura de alguma coisa, eu estou a olhar para os montes para ver o que é que há, será que nos montes há alguma resposta? Será que onde eu consigo ver há alguma resposta? E sabem, aquilo que nós vemos é muito importante para nós. E muitos de nós, muitas vezes, talvez todos nós, a certa altura nós vamos nos guiar por aquilo que nós estamos a ver. Nós vamos olhar para as circunstâncias, vamos olhar para a vida, vamos olhar para os montes da vida, da nossa vida, que nos rodeiam e vamos procurar coisas.
Alguns de nós olhamos para propostas que há à nossa volta, estamos à procura de um socorro, de um alívio, de um auxílio. Nós somos guiados por aquilo que nós vemos e não te sintas mal por isso, está bem? Isso não é culpa tua, nem minha, toda a gente é assim. A Bíblia nos conta em Gênesis que Adão e Eva, eles são enganados por uma serpente, e tem um detalhe muito interessante, que diz que Eva, a mulher, eu não estou a dizer que ela se enganou por ser mulher, tá? Eu só quero deixar isso claro. A maior parte da igreja é mulher, é composta por mulheres, e eu não quero problemas na minha vida. Tá. Mas o que a Bíblia diz é que a mulher, vendo que o fruto daquela árvore era agradável aos olhos e parecia bom para comer, o que é que ela fez? Ela comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também, por causa de algo que ela viu em primeiro lugar. E muitas vezes nós vamos ver coisas, vamos olhar para montes, vamos olhar para circunstâncias, vamos ver algo que é agradável, vamos ver algo que parece que é o socorro para nós, e nós vamos dizer que sim a isso. E talvez nós achemos, se eu estivesse lá, tudo seria diferente. Se eu estivesse no lugar de Eva, a história do mundo seria outra, porque claramente eu sou mais espiritual. Mas muitas vezes nós olhamos para uma coisa como esta aqui, um equipamento mais ou menos como este aqui. Isto é um telemóvel, conhecido como smartphone, não sei que outros nomes tem também. Celular. É um celular. Então nós olhamos para um equipamento como este e tem aqui propostas. E abrimos são uns quadrados que nós chamamos de aplicações. A aplicação não é mais do que um formato. É um conjunto de informação apresentado num determinado formato para se adaptar ao ecrã do celular. E de repente aquilo nos diz coisas, aparecem coisas, de acordo com um critério que ninguém nos perguntou. Aparecem coisas no nosso telemóvel. E nós começamos a ver. E de repente aparece uma informação que não tem a ver com nada na nossa vida, mas que nos apela a alguma coisa. Aparece, por exemplo, alguém a abraçar um animal de estimação. Depois aparece uma criança a receber um presente de Natal e a chorar. Depois aparece um casal a fazer partidas um ao outro. Fazer maldades, que é uma coisa que atrai as pessoas. É ver outras pessoas a fazerem maldades boas, maldades inocentes, tá? A tirar água e não sei o quê, essas coisas assim. E de repente passaram 2 horas. E nós estamos a ver estas coisas assim. É só porque alguém descobriu que se nós fizermos só assim, nós não temos que pensar. Se nós fizermos só este movimento, olha, tu não tens que dar nada, só tens que mexer levemente o teu polegar. Eu consigo te auxiliar em algumas coisas. Vou produzir sensações em ti de satisfação, tais que tu não vais dar pelo tempo a passar. E nós olhamos para aqui, e é certo, sim, se nós estivéssemos no Jardim do Éden, tudo seria diferente. Nós iríamos salvar isto tudo. Só que nós não conseguimos resistir ao apelo de algumas coisas que nós vemos aqui, neste equipamento, numa coisa como esta, que condiciona a nossa vida, condiciona o nosso sono, condiciona a nossa alegria, condiciona a nossa noção daquilo que é verdadeiro e falso, por causa daquilo que nós vemos. Por isso é que quando nós lemos o versículo 1, nós precisamos de nos agarrar a isso e aplicar isso nas nossas vidas, inclusive naquilo que nós vemos aqui. Porque o salmista o que está a dizer é: eu elevo os meus olhos para os montes, e ele não diz o que é que ele vê nos montes. Ele não diz o que é que lhe parece que vai acontecer. Talvez ele veja alguma coisa, talvez não. Talvez haja lá um forte, talvez haja lá um exército preparado, talvez haja lá um apelo qualquer, uma aplicação à espera dele lá no topo do monte. Talvez haja alguma coisa para ele lá, mas ele ignora tudo isso. Ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Ele olha para os montes, ele estuda os montes, analisa, e ele ignora tudo isso para dizer: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que está nos montes. Não. Ele não diz que o Senhor está lá nos montes, que Ele está a ver os montes. Ele diz só: eu olhei, eu observei, eu elevei o meu olhar, eu tentei ganhar perspectiva sobre as coisas que estavam à minha volta, e eu cheguei à conclusão, o salmista chegou à conclusão, que o seu socorro vem do Senhor. E nós precisamos de elevar os nossos olhos também, olhar para a nossa vida, ver onde é que nós andamos a buscar alívio. Alguns de nós que somos mais maduros, nós pensamos: eu não faço scroll, pastor.
Eu não faço essas coisas porque eu sou maduro. Sou crente espiritual. Raiz, né? Mas nós fazemos outras coisas. Vamos buscar alívios e socorros noutros refúgios. A alguns de nós vamos buscar alívio e socorro em nós tomarmos uma boa decisão hoje. Eu ontem estava a conduzir. Eu conduzo bem, tá? Um bom testemunho a conduzir. Mas isso não tem relevância nenhuma para o que eu vou dizer assim. Eu estava a conduzir e eu queria abastecer. Queria abastecer porque tinha pouco combustível no carro. Eu ainda sou desde que mete combustível no carro, tá? E eu passei por uma bomba de gasolina. E estava uma fila anormal na bomba de gasolina. Pelo menos anormal para mim, para a minha informação. Depois eu percebi que parece que hoje ou amanhã, os irmãos estão ligados nisso. Amanhã o preço dos combustíveis vão subir 10 cêntimos ou 13 cêntimos e meio. A irmã quer vir aqui, quer pregar aqui também. 13 cêntimos e meio. Obrigado, Sara, és uma bênção. E as pessoas querem se refugiar, querem se segurar, querem tomar decisões seguras, inteligentes. E faz todo o sentido. Se eu posso pagar menos hoje, não vou pagar mais amanhã. E se eu tenho essa oportunidade, faz todo o sentido. Está tudo certo, muito bem. Parabéns para todos. Eu também abasteci ontem. Parabéns para mim também. Mas muitas vezes nós vamos à procura de coisas e queremos encontrar satisfação no facto de nós planearmos bem as coisas. Eu planeei. Eu não fui preguiçoso. Eu levantei-me, eu peguei no meu carro, fui para a fila da bomba, do posto de combustível e eu fui diligente. E os outros que não foram diligentes amanhã vão pagar mais. Vergonha para eles. Que o Senhor tenha misericórdia. E nós achamos que isso é suficiente para nós nos sentirmos refugiados em alguma coisa. Nós achamos que, porque nós preparamos a nossa vida, e porque nós planeamos, e porque nós trabalhamos e não fomos preguiçosos, e fizemos aquilo que nem todos estão disponíveis para fazer, que de repente, ok, eu tenho o meu próprio socorro porque eu me preparei. Porque eu tenho tudo estudado, eu tenho tudo analisado. Eu sei o que é que eu vou fazer, eu tenho um plano para hoje, para amanhã, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, eu tenho tudo estruturado. Logo, eu não preciso de socorro. Eu não preciso de auxílio. Eu não preciso de refúgio. Eu não preciso do Senhor. Eu não preciso de Deus. Na verdade, isso é para quem precisa. Isso é para quem não se preparou. E sabem o que é que a Bíblia nos ensina sobre este tipo de postura? Sobre este tipo de atitude? De nós termos um contentamento sobre nós mesmos e nós dissermos assim, olha, planeei, eu trabalhei, eu alcancei e agora eu vou descansar em cima disso. A Bíblia chama isso, Jesus chama isso de tolice. Ele diz assim, ele conta uma história a certa altura sobre um homem muito rico que estava muito satisfeito e tinha alcançado tudo o que havia para alcançar. E ele diz assim, tu és tolo. Esse homem é tolo, ele não sabe que hoje mesmo vamos lhe pedir a vida. Vamos pedir a vida dele. Acabou, tudo. Foi, tudo. Tudo o que nós tínhamos foi. Então nós vivemos num ecossistema, numa vida, aquilo que nós temos é algo sempre muito frágil. É algo sempre muito vulnerável a qualquer coisa. É vulnerável a circunstâncias. Acontece alguma coisa do outro lado do mundo e de repente todos nós ficamos condicionados com isso. É assim que nós somos. E por causa do nosso estilo de vida, também há pessoas do outro lado do mundo a serem condicionadas. Porque é assim, para fazer estas coisinhas bonitas aqui, há pessoas que elas ficam a trabalhar 6, 7 dias por semana e vão receber talvez 100 vezes menos o que custa uma coisa destas, para nós termos isso. Isso também condiciona a vida deles lá. Talvez nós não pensemos muito nisso. Porquê? Porque isto nos está a dar tanta satisfação que compensa essas coisas todas. É chato, mas é por um bem maior, o meu próprio bem. Então, nós vivemos num mundo onde nós nos condicionamos mutuamente. Os povos se condicionam e negociam e para uns terem uma vida, outros têm que ter outra vida. Isso é mesmo assim que funciona. Então, se nós olhamos para as coisas que nós temos, se nós olhamos para os montes da nossa vida e nós temos uma resposta para dar sobre de onde virá o socorro, que não seja o Senhor, eu quero te alertar, irmão e irmã, e alertar-nos a todos nós que essa resposta ela pode nos ser sugada a qualquer altura. Esse tapete ele pode nos ser puxado a qualquer momento. Então, quando nós olhamos para as coisas em que nós nos refugiamos, e talvez sejam estas coisas que foram faladas hoje, talvez sejam outras coisas que nós nos refugiamos. Nos refugiamos no futebol.
Futebol. 22 homens, adultos, estão a chutar uma bola. E eu sou um desses também que me refugio no futebol. Mas o que está a acontecer, na verdade, eles estão a chutar uma bola. A bola tem que chegar numa rede. Há mais ciência na bola. Agora tem sensores lá dentro. Há mais ciência na bola, em fazer a bola. É mais complexo fazer a bola do que nós percebermos o que está a passar quando os 22 homens estão a jogar. Okay? Mas nós nos refugiamos nisso porque achamos que naquele momento às vezes confundimos o eu preciso de desligar com eu preciso é de fugir das minhas circunstâncias. Então nós vamos e vemos 90, 100, 120 minutos de 22 homens adultos chutar a bola. E nesse momento nós encontramos o nosso auxílio, o nosso socorro, o nosso refúgio, o nosso momento. E precisamos de analisar seriamente o nosso coração para perceber até que ponto é que o futebol e outras coisas... eu digo futebol porque eu preciso de atacar os homens. Eu já ataquei as mulheres e tenho que equilibrar. Porque o futebol e outras coisas podem significar apenas escapes na nossa vida. Porque enquanto nós não nos rendermos à realidade de que só o Senhor, Ele pode nos garantir o refúgio, o socorro que nós precisamos, nós vamos procurar outros refúgios e outros socorros e outros auxílios em outros lugares e eles não nos vão satisfazer, então nós vamos ter que voltar lá várias vezes. Nós vamos voltar lá, vamos nos arrepender de ter ido lá, mas depois vamos nos arrepender de termos nos arrependido de ter ido lá e vamos voltar novamente para lá. É assim que funciona. Por isso é que ninguém concorda que isto é ótimo e faz bem. A questão não é essa, a questão não tem a ver com nós termos pouca noção ou não. A questão tem a ver com que nós precisamos de respostas emocionais. Nós precisamos que alguém preencha algumas coisas em nós. Nós precisamos, temos necessidade. Eu preciso de me sentir bem comigo mesmo. Eu preciso de sentir prazer na minha vida. Eu preciso de sentir amor na minha vida. Então, não interessa se é um amor perfeito. Se for um bocado de amor, se for um amor imperfeito, se for um amor tóxico, serve. Eu preciso. E se eu preciso, eu tenho, eu quero. E vamos atrás destas coisas por causa disso. Porque há coisas que nós precisamos. E por isso é que nós temos estes comportamentos que às vezes nem nós próprios nos revemos, nem nós próprios concordamos. E sabem qual é a maior prova disso? Há pessoas que têm crianças em casa. Nem todos nós temos crianças em casa, mas há muita gente aqui que tem crianças em casa. E nós queremos que os nossos filhos às vezes vivam uma vida que nós não vivemos. Nós queremos que eles comam coisas que nós não comemos. Nós queremos que os nossos filhos, eles orem à noite e leiam a Bíblia. Porque tem que ser, porque são crentes e muitas vezes nós não fazemos isso. Alguns de nós, a nossa leitura bíblica é com os nossos filhos. Porque nós não temos um tempo devocional nosso, mas nós queremos que os nossos filhos tenham, que eles sejam melhores do que nós. Eu percebo, é nobre, nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós, mas também pode ser hipócrita. Às vezes nós queremos que eles comam a salada e a sopa e nós não comemos a salada e a sopa. Por que é assim? Porque muitas vezes nós nos habituamos a sermos um lugar de socorro e de auxílio e de refúgio para outros, enquanto ao mesmo tempo nós negamos isso para nós mesmos. Nós dizemos assim, eu vou-te tratar bem, vou-te dar o meu melhor para ti, mas para mim não. Tu tens que ir dormir, tu tens que ir descansar, mas eu não. Tu não podes, atenção, não vejas muita televisão. Só tens direito a meia hora. 1 hora. E depois vamos falar com os nossos amigos e orgulhamos. Olha, o meu filho só vê 1 hora por semana. E o teu? E quantas horas por semana é que nós gastamos nós nos nossos ecrãs? Porque os nossos filhos, eles vão crescer, eles vão olhar para nós. Talvez eles não nos vão dizer isso porque nos amam muito e também porque respeitam, porque às vezes há alguns que não admitem essas coisas. Mas eles estão a observar e eles estão a comparar, a dizer assim, o meu pai diz-me isto, mas o meu pai vive isto. E há aqui uma diferença entre o que ele diz e o que ele vive. E alguns de nós fazemos isso também entre nós aqui na igreja. Tudo porque muitas vezes é difícil nós reconhecermos que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de respostas e nessa ânsia de encontrarmos estas respostas e de procurarmos estas respostas, nós fazemos coisas que nem nós próprios concordamos, nem nós próprios queremos. A Bíblia diz, isto é Mateus capítulo 5, versículo 45. Não vai passar aqui, mas Jesus ele está a falar e ele diz que o sol ele se levanta sobre os maus e os bons
A chuva, ela desce sobre justos e sobre injustos. Então, como já foi dito e enfatizado aqui, não é que nós vamos nos livrar das coisas da vida. Nós não somos mais especiais do que ninguém. Nós somos especiais para Deus, isso nos torna muito especiais. Só que nós somos especiais para Deus como toda a gente em potencial pode ser especial para Deus. Isso não nos faz melhor que ninguém. Isso nos dá o privilégio de nós sermos chamados filhos. Mas olha, tu não és o único. Realmente vais ter que dividir aí os cereais que o Senhor tiver para ti. E nós somos habituados a uma teologia onde não, tu és sim, tu és super especial. E nós confundimos as coisas. Deus nos ama. Isso nos torna especiais, mas isso não torna ninguém especial em particular. Isso não é apenas para uma pessoa só. Então isso quer dizer, uma das consequências disso é que nós vamos passar por situações sim. Não é porque nós andamos com Deus que isso nos vai privar dos desafios da vida. Não é porque nós andamos com Deus que nós não precisamos de crescer precisamente nisso, de olharmos para a vida e percebermos, será que eu estou a buscar refúgio, socorro nas coisas certas? Porquê? Porque nós não somos mais do que os outros. Então quando nós olhamos para algum irmão, para alguém e vemos a pessoa a vacilar, o que nós devemos pensar, podia ser eu nesse lugar. Porque eu não sou melhor do que aquela pessoa. Então, se eu não tiver cuidado, eu posso ir parar aí. Eu posso ir buscar refúgio nessa situação, nesse lugar e nesse momento. E eu sei que eu hoje estou a usar muitos exemplos, mas eu não resisto a usar mais um. Sabem qual é o maior privilégio de nós termos igreja e de nós caminharmos uns com os outros? Por exemplo, aqueles de nós que têm a oportunidade de sentar com outros irmãos, de ouvir, de acompanhar, de perceber a vida das pessoas, de tentar aconselhar. Um dos maiores privilégios é nós podermos aprender com a vida dos outros e viver a vida dos outros como se fosse a nossa. Nós temos a oportunidade de dizer assim, eu nunca passei por isso, mas na verdade, eu já passei por isso através da vida do meu irmão. Então eu sei no que é que isso vai dar, eu sei as coisas boas e as coisas más. Eu posso estar a sentir muita necessidade. Eu posso estar a sentir muita necessidade, por exemplo, de procurar algum socorro, algum refúgio, por exemplo, fora do meu casamento. E as pessoas não se casam para passarem por estas situações. Ninguém se casa a pensar, eu vou me casar, depois eu vou me divorciar e vou trair o meu cônjuge e vou constranger uma série de gente à minha volta e depois a vida segue. Ninguém deseja isso para si mesmo. Ninguém quer viver essa vida. Mas então por que é que isso acontece? Isso acontece porque às vezes as pessoas deixam de procurar socorro onde elas deveriam procurar e o socorro principal não é no outro, é no Senhor. O socorro não é procurar socorro apenas na pessoa que está ao meu lado, é procurarmos juntos o socorro do Senhor. Se há alguma coisa que precisamos melhorar, se há alguma coisa que podemos crescer, vamos crescer juntos perante o Senhor. Mas de repente deixamos de procurar isso e vamos procurar noutros lugares. E quando nós sentamos com alguém e ouvimos a história e percebemos os detalhes, nós podemos viver essa vida. Então quando passa pela minha mente 1% desses desejos aí, eu tenho a oportunidade de pensar assim, eu sei onde é que isto vai dar. Eu já visualizei tudo. Eu já visualizei o que os meus filhos vão dizer. Eu já estou a ver a cara dos meus filhos. Já estou a ver a igreja toda. Eu já visualizei. Eu sei no que é que isso vai dar. Então, eu já vivi isso. Eu já estou satisfeito. Obrigado. Eu escolho outra coisa. Porquê? Porque muitas vezes nós não olhamos para os testemunhos uns dos outros e porque não levamos a sério os testemunhos uns dos outros, nós repetimos a vida das outras pessoas. Porque nós não levamos a sério o que a pessoa está-nos a dizer, olha, eu passei por isto e foi assim, e tivemos que fazer isto, e correu bem aqui correu mal, aqui correu muito mal. E porque nós não honramos isso como deve ser, nós não ouvimos isso como se fôssemos nós depois nos arriscamos a viver essa vida, a sermos uma repetição disso também. Então, se nós queremos afinar o lugar onde nós procuramos auxílio, onde nós procuramos refúgio, nós precisamos de olhar para os exemplos que estão à nossa volta, em que muitas vezes não foi procurado auxílio, não foi procurado refúgio, para nós aprendermos e não termos que viver isso também. Há muitas pessoas aqui com muito testemunho bom para dar sobre o que não fazer. Dizer assim, é assim. Tu queres passar por isso? Tudo bem, vai ser assim. Queres mesmo, de certeza que tu queres isso. Então, se nós olhamos para os montes e nós não vemos as respostas, se nós olhamos para as circunstâncias e ainda que elas venham travestidas de respostas, elas não nos respondem completamente. Temos o sentimento de culpa no final. Eu fiz isto e agora estou a sentir-me mal por ter feito isto. 5 horas de scroll
não me tornar uma pessoa melhor. Foi bom durante as 5 horas, mas eu voltei ao sítio onde eu estava. Para onde então é que devemos olhar? Onde é que está a resposta? O que é que pode nos compreender? O que é que pode vir até nós? O que é que pode nos dar então essa satisfação? E sabem o que Jesus diz sobre si mesmo? Eu já repeti isto aqui tantas vezes. Eu vou repetir novamente. O que o Senhor Jesus veio fazer e veio dizer sobre si mesmo, uma das coisas mais impactantes, pelo menos para mim, que o Senhor Jesus diz sobre Ele mesmo. Ele diz assim, e antes de eu dizer o contexto, é que ele está a fazer o seu ministério e de repente chegam pessoas de longe, que vêm de longe para o ver, para estar com Jesus. E os outros que estão à volta não percebem, estes vieram de tão longe, mas como é que eles sabem quem é Jesus? O que é que eles querem com Jesus? E o Senhor Jesus diz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos até mim. Quando eu for levantado da terra, eu vou criar uma conspiração de atração, eu vou fazer com que o mundo ele seja atraído até mim. E sabem, nós podemos olhar para os montes da nossa vida e nós não estamos a ver Jesus. Nós não estamos a ver Jesus levantado na cruz. Nós não estamos a visualizar com os nossos olhos físicos. Nós não estamos a perceber, olhamos para o mundo e não estamos a perceber Deus muitas vezes, estamos a perceber o contrário. Nós olhamos para as circunstâncias e elas não nos encorajam, elas nos desencorajam. Nós olhamos para as circunstâncias de fora, olhamos para as circunstâncias da nossa vida, temos sentimentos contrários, sentimentos de derrota sobre nós mesmos, a dizer assim, tu não és crente o suficiente, tu não és coerente o suficiente, tu não és rico o suficiente, tu nunca vais ser como outra pessoa, tu nunca vais estar onde a outra pessoa está, etc, 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 etc. E nós não vemos onde é que está Jesus. Porquê? Porque essa atração ela não é feita para nós vermos com os nossos olhos físicos. Jesus não está aqui, levantado aqui, não está. Ela é feita para nós vermos com outro tipo de olhar. Com o olhar espiritual. Com o olhar do nosso coração. Sabem, nós servimos a um Deus que nós não vemos. E nós acreditamos que nós fomos chamados e que o Senhor Ele nos tem mantido em fé, porque a fé é o firme fundamento de coisas que nós não estamos a perceber. Nós temos um fundamento, mas nós não estamos a ver. Nós não estamos a visualizar, a dizer, olha, está aqui, podes vir aqui, fica aqui, senta aí, está aqui uma cadeira, vês uma cadeira. Não há cadeira nenhuma aqui porque tu não estás a ver, mas quem tem fé diz assim, há aqui uma cadeira e eu vou-me sentar nela. E a pessoa senta na cadeira. Porque nós somos atraídos por um Jesus que nós não estamos a ver, mas por um Jesus que existe e que toca no nosso coração, que toca no nosso interior. E um Jesus que nos está a chamar hoje também. Que está a chamar por nós hoje também. Por mim e por ti. Que diz assim, eu sou a resposta. Eu sou o auxílio. Eu sou o verdadeiro refúgio. Eu sou o verdadeiro socorro. E quando nós encontramos esse refúgio, quando nós encontramos esse socorro, o que nós encontramos é a garantia, não de que todas as coisas vão passar a ser boas, mas de que mesmo quando as coisas não forem boas, eu estou bem acompanhado, eu estou bem refugiado, eu estou bem socorrido. Nós podemos dizer aí sim, verdadeiramente, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque era isso que Paulo estava a dizer, que ele podia todo o tipo de circunstâncias, boas e más. Porquê? Porque ele encontrava a sua referência, o seu socorro, o seu auxílio em Deus. E nós, quando entendermos, cada vez que nós entendemos e reentendemos que o nosso socorro, o nosso auxílio, o nosso verdadeiro refúgio tem que vir do Senhor em primeiro lugar. Então nós estamos preparados para passar por todas as circunstâncias. Nós queremos as coisas boas da vida. Eu quero, tá? Eu quero isso, tá? Eu recebo essas coisas todas. Mas se essas coisas todas boas da vida não vierem até mim, eu tenho refúgio. Eu tenho um lugar inabalável onde o Senhor está comigo. Aquele que me acompanha, aquele que nos acompanha. O bom pastor, que não nos leva só para os pastos verdejantes, que são bons e ricos e nutritivos. Leva-nos também para o vale da sombra da morte. É o mesmo pastor. É a mesma pessoa. É a mesma confiança. É a mesma segurança. Não muda nada. Não muda nada. Eu vou terminar. Quero pedir para nós ficarmos de pé. Nós vamos ter a oportunidade de aplicarmos algumas coisas que foram faladas hoje em louvor e adoração.
Mas quando eu estava a fazer scroll, esta semana, houve um vídeo que eu vi. E era uma espécie de partida. Os pais estavam a enganar os filhos. E os pais diziam assim. Imaginem que o Filipe Raibolt, ele é o meu filho. Eu dizia assim, Filipe, está alguém lá fora que quer lutar com o pai. E o filho dele quer lutar contigo. Vamos? E era engraçado como os miúdos se levantavam. Vamos. Alguns nem respondiam, nem nada. Havia uns aos outros que hesitavam. Eu não quero lutar. Mas a maior parte levantava-se e ia. Porquê? Porque o pai estava a dizer. Ou porque a mãe estava a dizer. Tem lá duas pessoas que estão à espera, querem fazer mal à mãe. Vamos lutar? Vamos lutar. Vamos lá. Porquê? Porque os filhos, eles compreendem que quando eu confio no meu pai, a gente vai primeiro. Depois lá vê-se o que é que acontece. É uma confiança que pode até ser vista como uma confiança irresponsável. Dizer assim, eu não tenho responsabilidade por onde o Senhor vai. Eu quero é ir com Ele. Vamos. Vamos. Levantavam-se e iam, depois descobriam que era tudo mentira. Mas nós devíamos ser assim também com o Senhor. A dizer assim, eu antes de querer resolver a minha vida, antes de querer pôr o meu planeamento na minha vida, que é bom e é útil e faz sentido, mas antes de todas estas coisas, eu quero ter a certeza que eu confio no Senhor e que o Senhor vem comigo. Eu quero ir onde Ele me levar. É melhor ir onde Ele me vai levar, mesmo que eu não saiba onde é que é, do que eu ir onde eu acho que tenho que ir e Ele não vier comigo. Então eu quero ir com o Senhor. Se o Senhor me está a chamar e está a dizer vamos, eu levanto e eu digo vamos. Vamos lá fazer isso. Que o Senhor nos ajude a termos esta atitude nas nossas próprias vidas. Eu não sei o que é que tu vês quando tu elevas os teus olhos e olhas à tua volta. Eu sei o que eu vejo, mas eu não sei o que tu vês. Independentemente daquilo que eu ou tu vejamos, o desafio que o Senhor tem para nós é que nós possamos recebê-lo, aceitá-lo, reconhecer que Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso auxílio. Está tudo bem na tua vida? Está tudo a correr bem? Deus te abençoe, irmão. Vamos celebrar juntos. Vamos celebrar como se fosse Natal, porque é ótimo. Quando está tudo a correr bem, a gente celebra mesmo. Olha, que bom. Mas mesmo aí, quando está tudo a correr bem, nós irmos com o Senhor em primeiro lugar. Dizer assim, eu vou celebrar, eu vou desfrutar da vida que o Senhor me permitiu ter. Tenho uma vida tão boa, tantas coisas boas para celebrar, tantas pessoas boas à minha volta, pessoas que têm paciência para lidar comigo. Mas ainda assim eu quero desfrutar com o Senhor. Eu quero desfrutar sabendo que o Senhor está comigo, sabendo que o Senhor caminha comigo, sabendo que o Senhor está na minha casa, sabendo que o Senhor está na minha vida e me acompanha em todas as circunstâncias. Porque só Ele é o verdadeiro socorro, só Ele é o verdadeiro auxílio, só Ele é bom. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos colocar no centro desta oração, nas tuas mãos, queremos colocar todas as circunstâncias das nossas vidas, todas as propostas, tudo aquilo que nós temos olhado, quando nós elevamos os olhos e vemos e que nos alicia e que diz vem por aqui e que nos diz a resposta é esta, todas as oportunidades. Queremos colocar tudo o que nós temos nas tuas mãos. As coisas boas, em primeiro lugar. As coisas que nós não queremos abrir mão. A nossa família, as pessoas que nós mais amamos neste mundo, os nossos relacionamentos mais queridos. Queremos colocar nas tuas mãos os nossos dons e os nossos sonhos. Colocamos tudo isso nas tuas mãos. És tu quem nos permite sonhar. Os sonhos são teus. És tu quem nos fizeste como nós somos e és tu quem nos dás dons, talentos. Isso é tudo teu. É tudo teu. Isso é tudo teu. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. A nossa vida é tua.
nossa vida é tua. E entregamos tudo, Senhor, na esperança que Tu nos ajudes a termos um coração mais parecido com o coração do salmista. Um coração disposto a aceitar sem negociação, sem hesitação, o refúgio que Tu ofereces, independentemente daquilo que nós vemos quando nós olhamos para os montes. Ajuda-nos, Senhor, a submetermos tudo nas Tuas mãos, a vivermos a vida a partir de um lugar onde Tu és o nosso refúgio. E tudo aquilo, Senhor, que nós temos vindo a negociar e a trocar, tudo aquilo que nós temos vindo a colocar em primeiro lugar, tudo aquilo que nos tem condicionado com uma promessa de auxílio e de refúgio imperfeita, Senhor, nós queremos trocar isso hoje por aquilo que Tu ofereces. Então ajuda-nos, Pai, a abrirmos mão daquilo que não tem tanto valor assim, daquilo que não tem valor suficiente para estar no lugar onde Tu deves estar nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.